Estamos aqui com o programa Atualidade em Entrevista. É uma satisfação contar mais uma vez com a presença do prefeito Miguel. E digo prefeito porque uma vez prefeito com 3 administrações em Minas do Leão, ventilou-se inclusive a possibilidade de concorrer aqui em Butiá, e por uma questão que eu entendo, e aquilo que nós não conseguimos modificar, que é a questão familiar, pesou demais, e o Miguel hoje é pré-candidato em Minas do Leão. Miguel, eu quero, nesse último programa de 2013, eu tentei fazer um resumo mesmo da tua atividade política aqui, e acho que eu acertei. Foi por questões familiares que você não está concorrendo, é pré-candidato em Butiá. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar todos mais uma vez. Também a satisfação é minha estar aqui participando desse programa da TV Atualidade. E questões familiares, sim, pesou bastante. Pedidos familiares, né? Mas eu posso te dizer também que a questão profissional pesou bastante. E também, apesar de 3 mandatos em Minas do Leão, algo que ainda precisa. A gente visualiza que Minas do Leão precisa realmente para... Não que Minas do Leão não esteja no caminho certo, né? Não quero que me entenda dessa maneira, mas... o algo mais para Minas do Leão realmente mudar de degrau. Deixa eu te interromper. Eu fiz esse preâmbulo no início exatamente para te provocar a resposta que você começou a dar agora. O problema de Minas do Leão é problema nacional, é problema dos municípios brasileiros. Eu não vou entrar na questão dos problemas da vida nacional. Mas você pensa que Minas do Leão pode seguir um outro caminho na solução desses problemas? Minas do Leão tem tudo para ser um município diferenciado na região carbonífera, com certeza. Já o é, de certa forma. Mas para ser muito mais do que é. Porque tem potencial e tem condições para isso. E nós temos que aproveitar essas condições que nós temos no momento, que elas não vão durar muito. O não vão durar muito é 10, 15, 20 anos, não sei. Isso é pouco para uma vida de uma cidade. Pouquíssimo. Minas do Leão já tem 30 anos de emancipação. E por que eu falo esse número de 10, 15, 20 anos, não sei? Porque a maior receita de Minas do Leão hoje, 17%, 18%, que era a receita do carvão, logo que Minas do Leão se emancipou, era 17%, 18%. Por uma coincidência, no meu mandato, no meu último mandato, eu fiz esse levantamento. 17% o auge do carvão representava a receita. 18% no meu último mandato, toda a receita relativa ao aterro sanitário. As receitas diretas e indiretas do aterro. E hoje eu não tenho certeza, mas parece que até está mais. Tem informações aí que a receita ainda é maior do que 18%. E esses 18% não representam o que o carvão já representou para Butiá, para Charqueadas, e que precisaram e precisam buscar um novo perfil econômico. Charqueadas, por exemplo, com o advento do carvão, terminou o carvão, quase que acabou a cidade. Perdeu carvão, perdeu a Jacuí 1, perdeu a Gerdau, né, que era as Finos Fratini, definiu o seu perfil econômico. Hoje é a cidade mais potente do Baixo Jacuí. E perdeu outra coisa que tu esqueceu, a usina termoelétrica. Sim, a Jacuí 1. A Jacuí 1, isso. Perdeu a Jacuí. O sonho da Jacuí 2 e perdeu a Jacuí 1. Que operava, né? Gerava receitas. E com certeza, charqueadas hoje... não, você diz aquela da Jacuí 1, de CGTE que tinha lá. Isso, essa aí. Tá. Né? Jacuí, eu estou confundindo com o Leão 2. Era a Jacuí... É uma usina que funcionava. Sim. Gerava emprego, gerava renda para o município. E fechou. E Charqueadas hoje é a maior município da região carbonífera. Superou, inclusive, a mãe. O filho superou o pai, ou a mãe. Sim, o município origem, que era São Jerônimo. Então, Minas do Leão tem esse potencial e tem essa possibilidade. Porque... O aterro sanitário um dia vai terminar.
O carvão ele terminou por políticas, de políticas energéticas que desestimularam o carvão. Agora, o aterro vai terminar porque vai lotar aquele buraco que lá existe. Ele tem vida útil. Tem vida útil. Logicamente que vai ficar alguma coisa, né? Vai ser gerado gás por algum tempo, né? Depois que ele saturar, a manutenção, enfim, alguma coisa vai existir lá, mas nem de perto o que tem hoje. E a pergunta que fica é a seguinte: olha a estrutura que Minas Ulhão criou, olha a estrutura na saúde, olha as escolas, olha a qualidade, né, dos serviços prestados em Minas Ulhão. Como vai ficar o município daqui a 20, 30 anos quando o aterro saturar? A pergunta que fica é essa. Como vai fazer? E essa pergunta tem que ser feita agora, não adianta perguntar lá no final, né? Então, nós temos que nos preparar, não só nos preparar para o término, mas nós temos que nos preparar para superar e sair por cima ainda dessa situação, porque o recurso está entrando todo mês, né? Inclusive, quando eu saí lá no meu último mandato, aqui eu gravei um vídeo antes, né, juntamente com a Rádio Atualidade, o tempo era mais curto. Aqui a gente pode detalhar melhor. No último ano do meu último mandato, entrou um pedido de um novo aterro sanitário em Minas Ulhão, esse não privado, como é o que existe hoje, mas através de uma cava de carvão da CRM, ali na mina São Vicente, que quem entra em Minas Ulhão ali pela bairro São Miguel, né? Aquela entrada alternativa que muitas pessoas já vão por ali porque é mais perto, né? Bairro São Miguel. Que você asfaltou, se não me engano, e fez a ponte lá. No segundo mandato. E a ponte agora foi duplicada no último. Ali, à direita daquela rua que foi asfaltada, à direita ali, inclusive tem uma entrada ali, para quem conhece bem, mas para quem não conhece, logo ali atrás tem uma cava enorme de carvão da CRM, numa área particular, e a CRM colocou essa intenção de fazer um novo aterro ali naquela área. Bom, eu, como estava no meu último mandato, mas obviamente na plenitude dele, né? A gente analisou a situação. Só abrir outro parentezinho para interromper. O terceiro mandato do Miguel, ele teve uma oposição violenta, que foi a Covid-19. Nunca esquecendo. Covid-19 causou males para a saúde do brasileiro, mas causou também males para administrações. É verdade, foi algo terrível, né? Que eu não sei para qual setor da sociedade beneficiou, na verdade, né? Mas foi realmente um terrível, principalmente no início, onde a gente sentava com os médicos e era uma coisa se imaginava coisa muito pior. Sim. E então, que trata não vou dizer questão... que o pânico tomou conta, mas realmente a preocupação foi muito grande. Tratava com a vida das pessoas. E eu me recordo que o prefeito Miguel não se preocupou com a questão de quanto vai custar. Tudo que foi possível investir foi investido em saúde, foi investido na saúde da população de Minas Ulhão. Nós tivemos realmente, fizemos isso e os municípios receberam recursos, isso aí não... Assim, isso. Foi público, né? Não faltou recursos, né? Pelo menos no meu entender, desde que o recurso ele pode faltar se for mal gerido. Sim. Nesse caso, com boa gestão se fez muita coisa, deu para fazer muita coisa. Inclusive, nós somos pioneiros numa ação lá em Minas Ulhão. Com esses recursos que era para a saúde, nós contratamos uma empresa de segurança entre aspas, né? Mas assim, uma vigilância, era uma equipe de pessoas treinadas para evitar aglomerações, enfim, porque na época não podia, né? Sim. E ao mesmo tempo eu posso dizer que tive uma atuação muito firme na defesa do comércio, na defesa de quem estava trabalhando, porque entendia e hoje tenho convicção, né, que a transmissão nunca se deu pelo comércio, nunca se deu pelo trabalho.
Se deu por outros motivos. Até porque o comércio e as indústrias eles tinham protocolos rígidos, né? As pessoas eram cuidadas e se cuidavam. É verdade. Para trabalhar. Agora, em outros setores aí, né? Mas, Miguel, chegando ao final do ano, você olha para trás, vê muita coisa que você fez como prefeito, mas eu acho que a visão de um administrador e um administrador com o potencial que você tem, pré-candidato, repito, seus olhos estão mais voltados para 2024. Olhar para o futuro agora. Não tenha dúvida, porque o que a gente fez está feito, né? Certo ou errado, o que a gente fez só nos credencia ou não, na opinião de quem quiser opinar. Mas o eleitor vai decidir. É o eleitor que decide. Mas o que a gente fez nos credencia para continuar um trabalho. Porque, como eu disse, o que foi feito está feito. Todos os trabalhos, enfim, as ações que foram feitas estão aí para ser analisadas e debatidas. Mas eu quero terminar aquela questão que nós estávamos falando sobre o aterro, Sérgio, que eu acho que é importante. Sim. Então a CRM entrou com esse pedido e nós colocamos isso a público. Eu fiz por gosto mesmo. Coloquei, olha, está aqui, a CRM entrou com um pedido e está aqui na minha mão. Eu já tinha negado no segundo mandato um pedido de lixo industrial. Que entendi que aquele ali não levei a conhecimento mesmo, porque entendia que aquilo era um assunto muito delicado para o momento e nós não tínhamos... Não deveria ser por aí o desenvolvimento do nosso município, né? Foi uma decisão que eu tomei praticamente sozinho. Claro, debatemos entre os vereadores, enfim, ali, mas esse não. Esse eu levei a conhecimento até para sentir a nossa população, saber o que elas pensavam sobre esse assunto. E o que eu senti com isso tudo? Que a gente sabe, né? Essa questão de aterro sanitário envolve lixo e sempre vai ser polêmico, né? Parece que é uma régua, quase que 50% para um lado e 50% para o outro, né? Um pouco mais para cá, um pouco mais para lá. Mas é polêmico, é apaixonante, né? O tema. E houve uma reação muito forte contrária, muito forte. Então, eu levei a conhecimento das pessoas que nós não iríamos tocar o projeto para frente, mas com essa reação que eu imaginava que, já que Minas Gerais já tinha um aterro, poderia não ser tão forte. Inclusive, políticos, foi no ano da eleição, fizeram campanha, na época, contra a ação da CRM. Em redes sociais, se colocando lá contra, querendo fazer comissões para falar comigo. Agora, isso é um problema da eleição que eu vejo. Políticos que depois, agora, na última votação, mudaram de opinião. Pois é, isso que eu digo, assim, no ano eleitoral, muito cuidado com a opinião de políticos. Não aqueles políticos que a gente conhece, mas aqueles que querem se aproveitar do momento, de uma situação, porque muitas vezes colocam o prefeito, né, numa situação complicada, porque o prefeito ali, ele vê a cidade como um todo. E o candidato a vereador, por exemplo, ele vê numa época eleitoral a razão da sua posição aquele momento. Não sei se você me entendeu. Eu entendo, claro. E aí, como fica? Vamos julgar um prefeito pela posição, pensando na sua cidade, na cidade como um todo? É verdade. Mas isso vamos dizer assim, são situações que ocorrem na política, a gente sabe, né? Mas então, Sérgio, em função dessa reação e vamos dizer assim, e dessas demagogias que existem, né? E existiram, né? No projeto, eu cheguei, só que faltava um mês para terminar o mandato. Isso aí, né? Eu cheguei e pensei, poxa, esse assunto sempre vai ser problema. E um dia esse aterro vai terminar. E aí? O que eu fiz na época? Eu fiz um projeto. Não, faltava mais de um mês, mas levou um mês fazendo o projeto. Sim. Ainda, até mandar para a Câmara. Eu fiz um projeto que dizia o seguinte: 10% de tudo que arrecada o lixo
vai para um fundo específico de desenvolvimento. Ajuda a micro e pequenas empresas a atrair novas, de Minas do Leão, no caso. Sim. As pessoas, aos investidores de Minas do Leão, os empreendedores de Minas do Leão, para atração de novos investimentos de fora. Esse fundo... E esse fundo, a projeção dele de arrecadar num mandato, na época 10%, de 48 meses, era em torno de 13 milhões de reais. Como eu deixei 6 milhões de reais em caixa, eu pensei o seguinte, bom, eu não vou prejudicar a próxima administração, porque eu estou deixando dinheiro em caixa. Eu poderia, inclusive, pegar esse dinheiro e colocar todo no fundo. Sim. Mas também aí sim prejudicaria a administração, deixaria ela sem recursos para iniciar e tocar os projetos para frente. Então, achei melhor deixar o projeto e o dinheiro em caixa. Infelizmente, esse projeto não foi para frente na Câmara de Vereadores depois. Né? Ele ficou baixado porque teve a questão do trâmite, né? Sim. E quando virou o mandato novo, esse projeto... Mudou até os vereadores também, né? Mudou alguns vereadores e mudou as opiniões também. Né? O projeto foi... Enfim, acho que até os próprios vereadores podem explicar melhor. Né? Mas a verdade é que nós deixamos, no meu entender, que mandei o projeto, nós deixamos de ter hoje 3 milhões de reais para investir, ou até mais de 3, quem sabe? Porque se aumentou agora, houve uma autorização da prefeita que aumentou ainda mais a capacidade. Sim. Né? Então seria mais... Está faturando mais. Exatamente, porque o lixo... Mais um motivo, o lixo vai terminar mais cedo ainda. Sim. Por quê? Porque, um exemplo, se entrava 100 toneladas, agora está entrando 130, 30% a mais. E é 30% a menos do tempo de vida útil. Obviamente. Isso aí não deixou de ser uma antecipação de receita. Sim. De outra forma, quer dizer, tem um prefeito, um mandato, uma prefeita lá na frente, ou 2, que não vão ter o recurso. Sim. E nós não estamos planejando o futuro. Eu acho que isso tem que ser planejado. Isso que eu cobro dos prefeitos, e esse programa Atualidade Entrevista é para isso, eu cobro dos prefeitos não exatamente o que eles estão fazendo, mas o prefeito tem a obrigação de pensar no futuro. O prefeito agora tem que pensar daqui a 2, 3, 4 mandatos, porque as coisas no município se resolvem antecipando o problema. Eu acho não, tenho certeza, convicção. Esse problema, que ainda não é um problema. Ainda, né? Mas é um problema que tem que ser previsto, que vai acontecer. A gente não pode deixar ele virar problema. Sim. Justamente. E esse assunto tem que ser debatido, ele tem que ser exposto. E nós ter todos os números na mão, e os vereadores e a comunidade, para tomar uma decisão importante, porque alguma coisa precisa ser feita. Eu coloquei a minha opinião, a minha ideia. Não foi aceita. Agora, qual a outra? Quais outras? Ou simplesmente nós vamos seguir aumentando de lixo e vamos ficar somente na questão de aterro e outros tipos de lixo? Bom, é uma pergunta que eu faço, é uma alternativa. Isso pode ser defendido, tem gente que defende. Né? Mas Minas do Leão se desamarrou, se desprendeu, fugiu da escravidão do carvão, agora vai ficar escrava do lixo? Dependente só do lixo? Na verdade, a gente não pode ficar escravo de nenhuma atividade, né? Sim, tem que ter alternativas. Alternativas. E aí que eu digo que um administrador tem que prever essas coisas e tem que deixar alternativas para os seus sucessores. Exatamente. A ideia, acho que a gente tem que... Assim como a gente prevê a vida da gente com nossos filhos e lá os netos quando começam, tem que pensar também nos filhos e os netos de Minas do Leão, de Butiá, enfim, do município que a gente está na frente, né? Bom, eu mudar um pouquinho de assunto, e uma coisa que eu julgo de suma importância, e eu, quando impunho os microfones da rádio Atualidade ou da TV Atualidade, eu sempre procuro trazer esse tema, questão da duplicação da BR-290.
A gente vê manifestações, e eu não quero aqui julgar e colocar a pecha, é o pai da criança. Não, a duplicação, ela vai sair, eu sempre disse, vai sair, porque é uma necessidade de cidades importantes que margeiam essa rodovia. Agora, qual a importância dela no seu projeto futuro, projeto político, Miguel? Toda a importância. Quanto tempo nós levamos de hoje para nos deslocarmos de Butiá, nós estamos em Minas do Leão, que é 15 minutos a mais, até a nossa capital. Quanto tempo hoje? Eu me recordo que há pouco tempo atrás nós levávamos de ônibus, pegar o exemplo, um ônibus. 1h15, né? 1h15, agora estamos levando quase 2 horas, 1h45 minutos. E com a duplicação vai dar menos de 1 hora. Menos de 1 hora. Sem contar vamos dizer assim, a facilidade e a segurança. A segurança. Toda essa questão. Então, nós da região carbonífera vamos nos inserir, vamos competir de igual para igual. Nós não vamos ficar melhor do que ninguém, mas nós vamos competir de igual para igual com os outros municípios da região metropolitana, né? Só para citar um exemplo disso, lá em Porto Alegre, capital do estado, uma pessoa que mora na Zona Sul, lá em Belém, Belém Novo, Belém Velho, naqueles lados de lado, eles levam mais de 1 hora para chegar ao centro da cidade. Sim. Nós vamos disputar com eles, porque vai ser o mesmo tempo que levamos de Butiá, Minas do Leão, até Porto Alegre, até o centro de Porto Alegre. É isso aí. Então, as probabilidades são muitas, em vários campos da economia. Então, isso aí é fundamental, e a gente sempre disse isso, né? E como tu falou, é algo que vem se arrastando ao longo do tempo e sendo feito com a velocidade bem menor que a gente... sim, queria mesmo. Que gostaria. Está sendo feito mais uma etapa. Né? A gente está vendo realmente a obra, ela andou bastante. Né? Então, temos que reconhecer e parabenizar aí o governo federal que está fazendo... Só um erro que eu acho dessa duplicação. Não podia ter fatiado da forma que fatiaram. Ou começa lá em Eldorado, ou começa em Pantano Grande e vem... Eu já ia falar isso aí, Sérgio. A gente que é da área pública, a gente até entende. Foram feitos 4 lotes e o lote número 1, que é primeiro ali, deu problema na licitação, a empresa, aquela coisa toda. Mas mesmo a gente que entende não consegue aceitar. Como é que uma duplicação começa do fim para o início, onde tem menos movimento? Quer dizer, no meu entender, na minha lógica, teria que concentrar todos os recursos no lote 1. Todos. Fazer primeiro o lote 1. Que é o mais difícil, mais complicado, tinha mais empecilhos. Pode ver quem vai para Porto Alegre, naquela de charqueadas para lá, na reta do Quexé ali é um carro atrás do outro. Tu chegou ali, não adianta tu te apurar. Se tá atrás de um carro, vai ali atrás, que tu não adianta passar porque tem 200 na tua frente. Então, quer dizer, o movimento, óbvio, né, que nem uma artéria, ela vai engrossando e ali onde tem mais. Mas, infelizmente, não foi assim que se pensou na época, né? E agora o modelo que tem é esse. E infelizmente, né, até o trecho mais importante vai ser o último a ser feito. E esse gargalo vai custar muitas vidas ainda, porque nós vemos uma rodovia de Pantano duplicada, vamos passar Minas do Leão duplicado, Butiá duplicado, e vamos chegar aonde engrossa o movimento, um gargalo, e aí a gente sabe, os motoristas, muitos irresponsáveis, enfim, exatamente. E nós vamos sofrer com isso. E aí a tendência, como está duplicado boa parte, muitos veículos que não vinham por aqui vão acabar vindo, mas vão concentrar tudo lá no funil, né? No gargalo, como tu falou. Bom, nós vamos interromper um programa para mensagens comerciais, a gente já volta, e eu quero conversar com o Miguel um pouco da área dele, eu acho que ele conhece. A questão econômica aqui de Butiá e Minas do Leão, mas principalmente em Minas do Leão, a questão do mato. Porque o mato também é importante economicamente para Butiá, por exemplo, mas vamos ver para Minas do Leão.
Retornamos com Atualidade em Entrevista, hoje conversando com o prefeito Miguel, e o último programa do ano teria que ser com o ex-prefeito Miguel. E eu terminei o bloco anterior falando do mato. O mato aqui em Butiá, ele assumiu a posição que o carvão tinha. Ele é responsável pelos empregos, pela economia, todo o mato, a lenha que vai para Guaíba, que é uma empresa chilena, né? Sim. CMPC. E assumiu esta posição economicamente em Butiá. E Minas do Leão, também a madeira, o mato, tem essa mesma importância? Minas do Leão não é diferente, como toda a região, eu sempre dizia, na época da prefeitura, né, e continua, a loja continua a mesma. A nossa região se tornou um nome região carbonífera em função da atividade econômica do carvão. Do carvão que tem embaixo da terra. Se fosse contar por atividade econômica, por importância econômica, hoje nós seríamos a região florestal do estado do Rio Grande do Sul, que é onde se concentra grande parte das florestas, né? Até porque a antiga Borregar, depois a Riocel, elas iniciaram o seu processo de compra de terras e reflorestamento nessa nossa região, até pela proximidade ali. Sim. De Guaíba, e terras mais baratas, né? Porque lá para o lado de Guaíba, Camacoa, são outro tipo de terra também, as terras que são mais próprias pro eucalipto. Então a nossa região é a região florestal. Ela é tão importante, ela é de suma importância. É hoje, com certeza, o setor que mais emprega e ainda por cima, além de ter um grande número de empregos, diretos e indiretos, olha só o que a cadeia da floresta, o que dá de emprego. São empregos de qualidade. Eu acompanho no dia a dia o pessoal trabalhando, até pela minha atividade rural, e ver. Sim. Sérgio, os cuidados com a segurança do trabalho, os cuidados com a proteção do trabalhador e com o bem-estar, eles são rotineiros, é uma rotina. E a qualidade também salarial, muitos funcionários que trabalham ali em certos tipos de maquinários ganham um bom salário também, né? O transporte, os motoristas, enfim, pessoas que têm um salário digno. Isso mexe com a economia da cidade, porque aqui é mais emprego no mato, é mais emprego em farmácia, é mais emprego em restaurante, todos os setores desenvolvem. Tudo circula, né? Aquela roda positiva. E Minas do Leão, quando a gente entrou lá no primeiro mandato, nós tínhamos ali... Foi 2005. 2005. 2005 nós recebemos da administração anterior uma área, as margens da 290, ao lado ali da entrada de Minas do Leão, as margens, 5 hectares, se não me engano, era uma área de terra. A nossa primeira ação, conseguimos atrair ali um grande investimento naquela área. A Scanco? Na época a Scanco, hoje a Florestal Ursa. E dali virou o Distrito Industrial de Minas do Leão, aonde foi adquirido todos esses hectares durante nos meus 3 mandatos, foram adquiridos 27 hectares de área, que hoje estão todas com empresas. Pois é, e já está esgotado? Até que eu sei, se não está ali. Todas com empresas, e, inclusive, eu sempre dizia isso. A grande maioria das empresas, ramo florestal, porque 2 serrarias, né? Sim. E boa parte delas transportadoras, que transportam madeira para CMPC. A Scala, Rio do Sul, né? Então, são empresas todas elas ligadas ao ramo florestal. Então, esse é a nossa vocação. E esse voltando àquele nosso assunto lá, né? Aonde a gente tem que investir, aonde se tem vocação. Tem que se atrair outras. Claro. Mas a nossa vocação hoje é isso aí, é o ramo florestal. E uma BR-290 duplicada. Até porque a madeira também depende da 290 duplicada. Também depende. E esse setor, principalmente o transporte, precisa de áreas grandes.
porque são os caminhões grandes. Sim, enfim. sim. Então, nós temos que ter área. Nós temos que ter mais área. Nós não podemos perder empresas por conseguir empresa para sair atrás da área. A gente conseguiu atrair aquelas empresas que estão lá hoje por ter área. E ter uma área de excelente localização. Então, esse trabalho precisa ser feito novamente. Uma outra etapa de desenvolvimento. Você citou a questão de área. Eu cito aqui em Butiá esse problema com a Tazai, empresa que tem aqui em Butiá. Ela ocupa uma área ilegalmente, eu digo ilegalmente, sem medo nenhum de errar, porque ela ocupa uma área que é do DENIT. Que agora na duplicação... Pois é, que vai causar um problema para ela. Sim, mas o problema que a Tazai causou para os moradores ali, o problema que a Tazai causou para as pessoas que moram a 5 metros, que é o espaço da rua. E outra coisa, caminhões que têm as suas caçambas de metal. Graças a Deus, nunca nenhum carro desgarrou da rodovia, batendo ali, é uma tragédia anunciada. Então, você citou muito bem, precisa ter áreas. E eu não admito que em Butiá, Minas do Leão, cidades onde nós teremos facilidade para conseguir essas áreas, não ter, deixar a empresa se estabelecer num local impróprio. Eu tenho certeza, se perguntar para os proprietários, diretores da Tazai, se eles não gostariam de estar numa área melhor, eles gostariam. Por amor de Deus, fariam tudo para estar numa área melhor. Com certeza. E então, Butiá ainda tem esse privilégio, mesmo nessa localização ali, de manter essa empresa que é importante, né? E é um problema que está vindo logo ali para o município de Butiá. Sim. A duplicação, pelo que eu sei, ela vai passar rapidamente, já está. Né? Sim, ela está aqui no Santo Antônio. Já está ali, então em seguida tá batendo na porta ali. E aí que eu digo, o prefeito tem que ter visão. Eu não sei qual a visão do prefeito, atual prefeito de Butiá, mas ele deve ter uma área, porque a duplicação não começou ontem, há muito tempo. Então tem que ter uma área destinada para a Tazai. Tem que ter. Senão a empresa vai embora? Pois é. Eu acho que aí entra, vamos dizer assim, a competição entre os municípios, né? Minas do Leão, no passado a gente conseguiu, mesmo tendo menos infraestrutura, tendo menos condições até de investimento, nós conseguimos atrair investimentos que eram para ser de outros municípios, inclusive aqui para Butiá. Sim, a Scamco era em Butiá, né? Foi para lá. E outras também, né? Que a gente acabou... Sim. Sempre existe essa disputa. Isso aí nós estamos agora numa época de entre safra no futebol, os clubes estão disputando os jogadores. E as empresas não é diferente. Mas a gente se credenciou principalmente nos prepararmos, e eu sempre digo outra coisa, Sérgio, que também é importante, o empresário vê isso aí. Sim. O empresário, ele analisa a mentalidade, ele analisa como a administração, como o prefeito, como os gestores, como os agentes políticos enxergam. Qual é a visão deles com as empresas? Tem ideologias políticas que enxergam a empresa como algo maléfico, parece. Eles querem emprego, mas são contra os empresários. Sim. Né? Eles falam mal dos empresários, eles querem tirar todos querem taxar de tudo que é imposto os empresários, mas querem emprego. Pois é, esse negócio diz a prefeitura deu tal incentivo, renunciou à receita. Pare um pouquinho, não é bem assim. Aquela empresa, dependendo do ramo de atividade, mas só para citar um exemplo, os funcionários, sendo da cidade, eles gastam ali. Então, o retorno para a prefeitura vem igual, pode não cobrar da empresa, sempre mas cobra. Vem, né, Sérgio? Sempre vem. Sempre vem. Mas o município ele é muito engessado nessa questão aí de isenção. Porque o município tem poucas condições para isso. A gente tem que lutar com outras armas. Agora, o que tu está falando é isso aí mesmo. Vamos supor que a gente pudesse isentar. Mas eu te pergunto o seguinte, o que é melhor? Uma empresa lá em Pantano Grande
perder a empresa para Pantano Grande, né? Ou deixar ela em Minas Julião e Butiá com zero de imposto, mas gerando emprego. Claro. O que é melhor? Sim. É lá em Pantano Grande, então? Não, claro. Então, são essas coisas, né? Agora, eu digo, o prefeito Miguel também tem visão. E eu sempre digo que aí que está a diferença nessa questão na arte de administrar. Porque não tendo emprego em Minas do Leão, faltando a mão de obra sobrando, o que o prefeito fez? Ele subsidia a passagem para esses trabalhadores, porque daí dizer, está pagando para trabalhar na tal cidade. Não. Quer deixar desempregado na cidade? Não. E aí o trabalhador vai gastar tudo que ele ganha em passagem? Não. O prefeito foi muito inteligente nessa aí, prefeito Miguel. Eu acho que, Sérgio, modéstia à parte, foi uma grande sacada que a gente fez na época. Inclusive, esse nosso projeto foi apresentado na Rádio Bandeirantes, num programa em função aí vamos dizer assim, de tudo isso que tu colocou. Qual é a ideia do negócio? Bom, a pessoa, se arrumar um trabalho fora de Minas do Leão, inviabiliza pela passagem. Sim. Bom, mas se ele puder ficar lá, a família morando lá e voltando, e gastando boa parte do seu... Ele vai estar lá. E eu sempre digo, vou voltar a repetir, uma cidade se faz com pessoas, um município sem pessoas não se faz um município. É o principal em tudo, né? Então... existia essa possibilidade na época, quando nós saímos, tinha mais de 100 trabalhadores. E existia a possibilidade também, não só daquele que ia todo dia, mas também aquele que ia esporadicamente, a sua faxina, desde que comprovasse. Então, nós fizemos realmente algo bem pensado e que funcionou. E tu falava há pouco tempo. É um deslocamento, é um tempo, é ruim, mas... Muitos trabalhadores na Grande Porto Alegre perdem praticamente o tempo. Na Superpan mesmo, que a gente colocou um ônibus na época, é 40 minutos de viagem um ônibus. Sim. A prefeitura pagava 100% o ônibus. Então, é algo que não é tão desgastante assim. Né? E aí diz, mas 40 trabalhadores lá. Gente, trabalham em Rio Pardo, eles gastam em Minas do Leão, onde fazem o rancho, Minas do Leão, se não tiver casa própria, onde paga o aluguel, Minas do Leão, farmácia, eles não gastam a farmácia de Rio Pardo, gastam a farmácia de Minas do Leão, porque é o chefe da família, o trabalhador que vai para lá, a família dele fica em... Até porque eles descem do ônibus para trabalhar e o ônibus fica esperando no pátio para voltar para Minas do Leão, né? Então, aí é outra forma. Claro que seria bom se eles estivessem trabalhando... Não tem dúvida, porque a empresa também estaria gerando imposto e outras coisas ali, né? Mas, cara, o mundo não é perfeito. E um gestor, um administrador, tem que ter essa visão também, Miguel. A gente teve essa ideia e, pelo que eu sei também, a atual administração deu continuidade, né? Acho que é importante nisso aí. A Superpan também continua. Outros convênios com outras empresas também parece que foram feitos. E assim, o prefeito, ele tenta, né? A gente, muitos oportunistas, às vezes, também aproveitam. Sim. Olha aí, não deu certo, quebrou a empresa. Acontece, né? Empresas falem também, né? O prefeito ou o gestor, ele não tem esse poder de gerir a empresa ou de saber a situação naquele momento. Né? Então... o que vale é a tentativa. Eu acho que enquanto aquelas pessoas estiverem ali trabalhando e se sustentando, já valeu a pena. E Minas do Leão, eu sempre digo, prefeito Miguel, prefeita Silvia, do PP. Não, os 3 primeiros mandatos de Minas do Leão foram do PDT, né? Foi o Zoeli e o Beto. Sim. Tá? Então, cada um teve a sua importância no seu momento. Com certeza. O momento foi do Zoeli? Foi. Ganhou a eleição por pouco. Não interessa. Era o prefeito na época e deu a contribuição dele. O Beto foi o prefeito na época, deu a contribuição dele. O PP está lá, 5 mandatos. Sim, Está dando a contribuição. Não se pode ficar, Miguel, jogando pedra no passado, tentar atingir a oposição. Tem que se pensar como você pensa. Minas do Leão, município bonito, é uma joinha, não vai ser sempre assim. Já está pagando o preço da evolução. Já tem 30 anos. Parece que foi ontem que Minas do Leão se emancipou. E por isso eu quero dar crédito a essa tua preocupação. Você
mudou o discurso. Não é que mudou o discurso do Miguel. É que a necessidade, Minas do Leão, é outra hoje. Você, quando assumiu, Minas do Leão tinha uma necessidade. Com certeza. Agora tem outra. Com certeza. Quando nós assumimos, nós prometimos colocar cano, terminar com os esgotos a céu aberto. Sim. Isso era uma promessa de campanha, imagina. E importante, então, mas... Óbvio, na época, né? Mas hoje não dá para falar nisso, até porque essa necessidade pode até que exista hoje, em algum ponto ou outro, não sei, mas ela não é algo tão importante. Porque foi feito. Sim. E depois o asfalto nas ruas. Também. Tá praticamente isso. Sérgio, eu vou te dizer um negócio, quando tu fala no discurso passado, e eu acho que realmente se o discurso se virar para o passado, nenhum político e nenhuma empresa também prospera. Sim. Né? Nós temos que olhar para frente. Olhar com o olho no retrovisor, sim, para aprender claro, com os acertos e com os erros, mas pensar lá para frente. E porque quando eu falo em renovação, a renovação por idade ela é importante, mas a renovação da cabeça da gente é a mais importante. Nós temos que estar nos renovando sempre, nos adaptando a esse mundo tão dinâmico que é hoje. Porque um jovem, claro que normalmente o jovem vem com novas ideias, mas às vezes a gente enxerga jovens com ideias retrógradas. Sim. Ultrapassadas. Ou novas ideias e não tão viáveis, né? Não tem a experiência. Isso aí é a vida que ensina, não Sim, adianta, né? A gente, quando é jovem, a gente acha que muda o mundo. Né? Depois a gente vê que a gente consegue, mas não é bem assim, né? Então tem Essa de mudar o mundo, eu acho que cabe para o prefeito, o pré-prefeito Miguel. Mas, Sérgio, eu só fazendo um parêntese, eu às vezes escuto hoje jovens falando coisas sobre, inclusive, a administração pública. Tem que fazer isso. Eu fico pensando, coitado, ele vai ter que entrar e ver que não dá. Porque não é eu que vou dizer que não dá, porque eu vou estar, primeiro, desestimulando, e o cara vai dizer, mas esse cara aí nada dá. Porque às vezes a gente pensa em fazer coisas que a administração pública nos proíbe e não deixa. Eu quis dizer, o pré-candidato Miguel, que o Miguel, geralmente, todo mundo pensa em mudar o mundo. E o Miguel não. O Miguel pensa em mudar Minas do Leão. Porque o mundo do Miguel é só Minas do Leão. Não é isso. Não é. É que o Miguel está preparado para governar Minas do Leão. Porque o Miguel podia pensar em mudar o Rio Grande do Sul. Para quê? Não vai ser governador. Exatamente. Vai ser prefeito de Minas do Leão. Então, vamos pensar em mudar aquilo que nós... E não é que a falta de ambição, não é questão disso. As pessoas têm que entender, né, que nós não estamos aqui querendo tolher o Miguel de concorrer ao governo do Estado. Não é questão disso. Entendo. O Miguel está se preparando para governar o município de Minas do Leão. Eu acho que cada coisa tem o seu tempo. Por exemplo, quando nós chegarmos daqui a 2 anos na eleição, eu vou tentar mudar ou manter o que eu acho certo. Né? Claro. Na eleição que vem, ou na que passou, eu fiz um trabalho dentro do que eu penso, que era o certo para o país e para o Estado. Né? E eu acho que é assim que a gente tenta mudar, quando a gente não tem ação concreta, né, de estar lá à frente. É procurar colocar pessoas que pensam parecido com a gente, né? Miguel, e vamos agora, a gente está se caminhando para o fim do programa, mas a grande preocupação das pessoas, porque a eleição no Brasil, eu acho errada as datas. Eu acho que não tinha que ter eleição no Brasil de 2 em 2 anos. Eu acho que tinha que ter eleição de 4 em 4 anos para tudo. Exato. De presidente da República a vereador, de vereador a presidente da República. Mas mas por que isso? Porque os municípios param no mínimo 6 meses no ano eleitoral. É 6 meses que se perde. As prefeituras mais ainda, porque não pode contratar, não pode pagar, não pode ir, tem aquelas coisas todas, tá? Mas se a eleição fosse de 4 em 4 anos, seria até mais econômico para os candidatos. Com certeza, eu sempre penso igual a ti também nessa. A única coisa que, assim, o senão seria o debate, a eleição de presidente é tão importante, eu considero, né? Porque a do município é a nossa vida local, mas a de presidente é a nossa vida num todo, né? Ela precisa de espaço, ela precisa ser bem... A população tem que
Sim. Daqui a pouco uma eleição toda ela junta pode desvirtuar um pouco, pode tirar um pouco o foco. Mas eu acho que poderia ter regras para isso não acontecer. Sim. O interessante é que fosse tudo junto, sim. Mas eu tenho uma tese comigo que quem fazem as leis são os deputados, e os deputados não querem. Ah, sim. Eles não querem eleição junto, porque Esse aumentaria o compromisso deles de trabalhar. Hoje eles com pegam os municípios. aquele dinheiro. Bom, para começar nessa eleição no Brasil, para mim não teria eleição para senador. Senador eu não sei para quê. Porque o sistema bicameral, eles fazem aquilo que a Câmara faz. E se eles votam diferente da Câmara, tem que voltar para a Câmara. Pô, aí é perda de tempo, não tem necessidade. E 81 senadores estão decidindo o que 513, né? 513 já decidiram antes. Então, E 3 por estado também, né? 3 por estado. Não. Olha, uns absurdos. E o que gastam eles lá. Pô, mas tudo bem. Voltando à questão das eleições, o problema do brasileiro, e eu acho assim, a eleição para vereador é tão importante como a do presidente da República, mas precisa o povo ter consciência disso. E nós não temos essa consciência política. Nós votamos como quem torce por um time de futebol. Eu não sei se tu tem esse sentimento, porque nós vamos muito mais pela emoção do que pela razão. Porque se nós agíssemos pela razão, muitos resultados de eleição teriam sido diferentes. Com certeza. Cada um tem a sua razão, né? Mas o que eu te digo assim, ó, que eu vejo o voto, ele é muito mais pensando em ti do que no conjunto. Ah, sim. Então, as pessoas votam pensando nelas, né? Bom, se o Sérgio ganhar, no que vai ser bom para mim? Bom, se for bom para mim, eu vou votar nele. O outro pode estar com grandes projetos, mas esse aí, o Sérgio vai ser melhor para mim, eu vou votar no Sérgio. E como é que... essa consciência de sociedade, de conjunto, não existe no nosso eleitor, pois lamentavelmente. Na maioria, pelo menos, ou boa parte dele. E como é que fica a cabeça de um candidato a prefeito, de um pré-candidato a prefeito, sabendo que ele não pode, muitas vezes, dizer, seria isso, num comício que vai fazer, porque a gente sabe que o eleitor quer saber o que o prefeito vai fazer para ele, não no conjunto da cidade. Pois esse é o dilema, né? O eleitor, mas muitas vezes ele entende também, né? Sim. Que as propostas vão ser uma proposta de desenvolvimento para a cidade. O eleitor vai ser beneficiado, porque a cidade vai se desenvolver, as oportunidades vão aparecer e o município vai ter mais recursos para resolver o problema particular. Se ele não tem uma casa, ele vai poder, de repente, ter. Porque o município vai ter capacidade de investimento, ou se aquelas pessoas que estão lá entrando têm condições de fazer um projeto e captar recursos também, porque boa parte do que se faz no município hoje é com recursos captados de fora. Esses projetos mesmo que nós fizemos, nós fizemos mais de 200 casas, né, nos nossos 3 mandatos populares, boa parte delas com recursos próprios, mas outro tanto... Até mais da metade, com certeza, não tem um número exato, foram com recursos captados, com contrapartida, mas com recursos captados, né? Então, tudo isso é importante. Agora, eu noto também, Miguel, que está cada vez, alguns municípios onde falta administração, cada vez mais difícil obras realizadas com capital próprio, com recursos próprios. Dependem das emendas parlamentares. E essa praga das emendas parlamentares, olha, nós ainda vamos... Tomara que eu esteja errado, acho que não, mas isso está enraizado, isso vai fazer com que deputados se perpetuem no poder. Na verdade já está acontecendo, dificilmente hoje a troca, né? Olha, principalmente deputado federal, né, Sérgio? Sim, sim. Que é o que tem as emendas e um gabinete de um deputado tem uma equipe de funcionários, não só em Brasília, mas como no Estado, né? No Estado. Então, dificilmente um deputado que trabalha, que visita suas bases, que vai deixar de se reeleger. É difícil. Eu sempre digo que tem que ser ruim para não se reeleger. Sim. Não, e geralmente as cidades correm o risco
de aquelas cidades que tem um deputado preferencial, onde ele se elege, tem a sua base eleitoral, as cidades, obviamente, recebem maior gama de recursos. Mas, Sérgio, isso é uma grande distorção, e eu sempre digo, óbvio, quando tu é prefeito, tu tem que ir atrás dela, porque é uma maneira também de tu conseguir recursos para o teu município. Mas eu te faço um exemplo sempre. Vamos supor que o Joãozinho lá, que é da região carbonífera, concorra a deputado para representar a região e tal. E tem voto para eleger. Mas não elege. Mas vamos supor que não se eleja. A minha tese é que ele não se elegeu. A Minas Oleão, o cara lá, o Joãozinho, fez 1.000 e poucos votos. 2.000 votos. Aí, não se elegeu. Minas Oleão está órfão de deputado. Sim. Aí o deputado, quando for dividir as emendas, que ele dá para quem ele quiser. Né? Sim. Mas lá em Minas Oleão eu não fiz voto. O que eu vou dar lá vou dar lá para o outro município? É assim que funciona. E o que acontece? O eleitor de Minas Oleão, que ajudou com seus impostos, com seu trabalho, os recursos que estão lá em Brasília, ele passa a ser um pária da distribuição de recursos. Outros, que muitas vezes nem contribuíram tanto, recebem mais. Por quê? Porque um deputado tem esse poder. E então, realmente injusto essa regra. Mas é a regra que eles fizeram para eles continuar no poder. Sim. Né? Não, e eu digo, a região carbonífera, se juntar ainda mais Guaíba e Eldorado, que agora está politicamente quase que a mesma região, os vereadores, a Associação dos Vereadores, parece que Guaíba e Eldorado estão juntos, né? Mas daria para eleger ou até 2 deputados federais e 3 estaduais. Sim. Se todo mundo votasse só naqueles candidatos. Não. Aí nós preferimos votar no Joãozinho. Em vez de votar no nosso Joãozinho, nós votamos no Joãozinho de Caxias, no Joãozinho de Pelotas. No Zezinho. Zezinho lá de... Pois é. E aí nós ficamos sempre a ver navios. E eu digo que isso me força a ser favorável ao voto distrital. O voto distrital... eu sou favorável ao voto distrital misto. Misto, eu sei. Que teria que ter, que abrisse vaga para... E outra coisa que esse sistema produz de ruim, Sérgio, nós temos mais ou menos a mesma idade, eu já peguei o final dessa era dos grandes políticos, dos grandes tribunos, que defendiam teses nacionais, né, que defendiam... ideologias. Onde é que estão esses políticos hoje? Terminaram. Por quê? Porque hoje um deputado chega no município, eu vou ajudar, eu vou votar nesse cara porque esse aqui arrumou um recurso para mim. Quer dizer, a função do deputado, que é legislar, que é debater os problemas do Estado ou do país, fica em segundo plano. É quem dá mais. Sabe? Quem é que deu a emenda maior? Foi o fulano, vou votar naquele ali. Você falou uma coisa, e rapidamente eu me lembrei de um tribuno, um grande homem, um grande político desse nosso país, aqui do Rio Grande, e que ele abriu a era dos debates, ele mais ou menos forçou. Paulo Brossard, candidato ao Senado, disputando com Nestor Iosta. E nós tivemos no nosso partido um grande deputado que depois não se elegeu, largou a política, mas enfim... O Jarbas Lima. Depois foi presidente do Inter, né? Do Inter. O Inter ele renunciou. E eu tenho uma história do Jarbas Lima que acho que isso forçou ele a abandonar a política. Que envolve o prefeito de Triunfo, o Bento Gonçalves, que quando o Bento concorreu a deputado estadual e o Jarbas a federal. O Bento fez 16 mil votos aqui em Triunfo, e o Jarbas fez o mesmo número de votos. Quase o mesmo número. Casou. Lá em Vacaria, se não me engano, que é a cidade... Na terra do Jarbas. O Jarbas fez 30 mil votos e o Bento fez 500 votos. E aí provou que não casou. Né? E aí o Bento se desgostou, até ofendeu depois o Jarbas Lima aí, e o Jarbas foi uma amizade que foi rompida, e era algo quase que irmãos, mas rompeu. Eu conto isso rapidamente para mostrar que na política também tem isso, né? Mas fazer o quê? Lamentavelmente, nós perdemos. Eu, graças a Deus, eu vivi essa época. Jarbas Lima, que é do teu partido, né? Também pega o Araújo, o Carlos Araújo,
vários outros deputados, agora queria dar um de cada partido, sim, mas eu peguei aqueles que tu via aqueles debates, claro, na época da ditadura, né, era mais difícil a política. Mas peguei essa transição também e isso permitiu que eu acompanhasse a vida pública desses políticos. Miguel, a conversa é tão boa, mas tu sabe que relógio, tempo em televisão nos cobram, né? Eu queria deixar para ti aí as considerações finais e a tua mensagem para o povo, não só de Minas do Leão, porque tu já te tornaste uma figura conhecidíssima na região carbonífera, principalmente na região carbonífera, e todos aqueles que gostam de um bom papo político, gostam de um político sério, gostam de conversar contigo. Tá bem, agradeço mais uma vez, né, as palavras e desejar para todos os telespectadores aí nesse momento que nos assistem aproveitar a oportunidade que nós estamos vivendo um clima de Natal, né? Então, que a gente tenha um Natal com muita paz, com muita harmonia. Eu sempre digo, não canso de repetir, né? Natal é família. Natal é passar com aqueles que a gente mais gosta, né? Que cada um tem esse privilégio de curtir esse momento e refletir sobre a passagem de Cristo aqui na Terra. Um Feliz Natal a todos e aproveitando também Natal, uma semana depois, Ano Novo, 2024 aí, que venha 2024, que venham os debates políticos, que é um ano eleitoral, mas que acima de tudo, saúde, né, que é o mais importante, a nossa grande riqueza, saúde e paz para todo mundo. Obrigado, Miguel. Quero agradecer a sua sintonia, esse ano que você passou conosco. Eu nunca disse aqui, vou dizer nesse último programa, a Atualidade Entrevista. Nós, na grade da Tubarão, nós somos a quarta TV. Eu vou dizer para quem nós perdemos. Nós perdemos para a RBS TV, nós perdemos para o SBT, perdemos para a Band e depois somos nós. Na grade de audiência da TV Tubarão, nós somos o quarto. Vou propor para você. Eu sozinho não posso. Sozinho a Atualidade não pode. Vamos fazer que o ano de 2024 nós possamos engolir esse terceiro lugar e assumir ser a terceira TV mais assistida. Tem que ter meta, né? Vamos colocar essa meta. Isso aí. A nossa meta é ser terceiro lugar. Isso aí. Tá bom? Um grande abraço, Miguel. Um prazer Valeu. conversar contigo. Abraço a todos.